Jesus está falando a respeito do Pai. Pois Deus amou tanto o mundo, Deus Pai, ele está dizendo aqui. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo que nele crer, mas tenha a vida eterna. Essas palavras são maravilhosas. Nosso Senhor está nos revelando o amor do coração de Deus. Tal forma, tão grande é esse amor de Deus, que Ele nos deu o seu Filho. Isso é muito grande, maravilhoso, o amor do coração de Deus por nós e o amor do Filho, que veio para nos resgatar, para nos salvar, que entregou a sua vida por nós. E Deus enviou então o seu Filho ao mundo. Que mundo é esse ao qual Jesus veio, enviado pelo seu Pai? Infelizmente, não foi para Jesus nada fácil. Jesus não veio para um tempo de férias. Ele não saiu do céu para um tempo de férias aqui no mundo. Jesus não veio num spa. Jesus não veio numa colônia de férias. Jesus não veio num hotel fazenda. Jesus entrou num mundo que, infelizmente, é marcado por muita coisa errada. Jesus veio para um lugar, para um mundo, onde o demônio está presente. Essa é a dura realidade. O demônio está presente nesse mundo. Jesus mesmo diz que ele é o príncipe deste mundo. Porque desde que o pecado entrou no mundo, o demônio aí está. Claro que o demônio, o lugar dele é no inferno, ele está condenado ao inferno. Mas ele faz os seus passeios aqui pelo mundo. E o demônio não só, né? Ele tem vários outros com ele. Então o nosso mundo é um lugar onde, infelizmente, o demônio está presente. E não só o demônio ou os demônios estão presentes. O nosso mundo também é um lugar de pessoas endemoniadas. Nossa, padre, isso é pesado, mas é a verdade. O nosso mundo é um lugar de pessoas endemoniadas. De que pessoas endemoniadas que eu estou falando? De pessoas onde o demônio está agindo nelas ali, no corpo delas? Não. Esses são os casos, eu diria, até mais simples. Até mais simples. Quando eu digo aqui pessoas endemoniadas, eu digo pessoas que estão com o mal no coração, com ódio no coração, com uma mente perversa, com uma mente que está maquinando a maldade, um coração onde o ódio está presente, e depois tudo isso se apresenta em atos. Essas são as pessoas endemoniadas. Jesus, por exemplo, quando ele veio ao mundo, ele enfrentou várias pessoas assim. Pessoas que o perseguiam, pessoas que queriam matá-lo, pessoas que o rejeitavam. São pessoas endemoniadas. Ou seja, o coração está no mal. O coração está no inimigo. E hoje, o nosso mundo, é duro falar isso, mas é uma realidade, o nosso mundo está cheio, infelizmente, destas pessoas. Essa semana, isso ficou muito claro essa semana, para nos lembrar disso, né? Nós tivemos 2 fatos nessa semana, na verdade tivemos mais, tivemos muito mais. Na verdade nós nem sabemos, graças a Deus, nós nem sabemos de tudo. Graças a Deus muitas coisas acontecem e nós nem ficamos sabendo, é até melhor mesmo para nós. Mas alguns, eles acontecem e nos marcam, né? Teve um fato nos Estados Unidos, de uma jovem ucraniana, que eu não vou falar os detalhes aqui, porque essa missa tem muitas crianças. Então vocês adultos devem ter visto alguma coisa sobre isso, né? Como uma jovem ucraniana no metrô dos Estados Unidos foi brutalmente lhe tiraram a vida. Não vou descrever a cena, que foi uma das cenas mais horríveis que eu já vi. Da forma como aconteceu e da forma como essa jovem ali naquele momento reagiu. Mas não vou descrever isso, né? Tem muitas crianças nessa missa. Aí dias depois, teve esse homem, jovem pai, o Charlie Kirk,
americano, 31 anos, 2 filhas pequenas, lindas, maravilhosas, com a sua mãe, uma família bonita. Esse homem estava estabelecendo, com certeza ainda teria outros filhos. E esse homem, o que ele fazia? O que o Charlie Kirk fazia? Já como jovem, ele começou a defender a vida e a família e os valores cristãos. Ele não era católico, ele era evangélico ou algo assim. Mas é interessante que numa das últimas entrevistas dele, o que ele falou foi: nós, evangélicos, ainda não respeitamos, não amamos a mãe de Jesus como deveríamos. A última entrevista dele foi falando de Nossa Senhora, dizendo que os evangélicos devem olhar para Nossa Senhora, que as mulheres evangélicas devem ter Nossa Senhora como modelo. Olha que graça. Foi uma graça que Deus deu para ele ali, um elogio à mãe de Jesus, e tenho certeza que a mãe de Jesus o acolheu para levá-lo ao seu filho, e aí sim ele conheceu melhor ainda Nossa Senhora. Mas enfim, o que o Charlie Kirk fazia? Ele ia nas universidades, nas PUCs da vida, nas federais da vida, mas lá nos Estados Unidos, reunia milhares de jovens universitários para falar sobre esses temas. Vamos conversar sobre aborto, vamos conversar sobre homem e mulher, vamos conversar sobre casamento, vamos conversar sobre valores. E se alguém não concordava, ele dizia: ótimo, está aqui o microfone, me mostre que eu estou errado. Eu defendo a vida, que é a vida desde a concepção até a morte natural. Está o microfone aqui, me mostre que eu estou errado. Eu defendo que o casamento é entre um homem e uma mulher. Está o microfone aqui, me mostre que eu estou errado. Eu defendo tais e tais valores. Está o microfone aqui, me mostre que eu estou errado. Milhares de jovens se reuniam. Ele fazia isso também no YouTube, em outros momentos, entrevistas, mas o foco principal era as universidades ali, ó, bigode a bigode. E o que acontecia? Como ele estava com a verdade, esses debates eram um momento maravilhoso onde abria a cabeça dos jovens. E jovens que estavam sendo doutrinados nas universidades, porque assim é nos Estados Unidos, assim aqui é no Brasil, ou seja, o marxismo, o comunismo está doutrinando os nossos jovens nas universidades. Mas de repente esse jovem estava escutando um outro jovem lhe mostrar a verdade. E uma avalanche de jovens estavam mudando, percebendo: não, espera um pouquinho, ele está certo. E nessa semana, então, um atirador o acerta no pescoço, e esse pai de 2 crianças já não está mais entre nós. Né? Então, esse ódio, essa maldade que está no mundo, ela é terrível. E não são só terríveis esses 2 fatos, mas o que nós percebemos em volta deles e de tantos outros fatos. Veja, quando o Charlie Kirk morreu, pessoas nos Estados Unidos, pessoas públicas da mídia, por exemplo, da CNN, de outros canais, gente, eles começaram a aplaudir isso. Eles começaram a dizer que, tá vendo, ele provocou mesmo, então era o que tinha que acontecer. Aqui no Brasil, as notícias eram: o extremista foi morto. Olha a deturpação. O extremista foi morto. Não, ele não é um extremista. Ele é um homem que está mostrando o que ele pensa, os seus valores, que são os nossos valores. Mas a forma de dizer o extremista foi morto é uma forma de retirar o peso da criminalidade contra ele. E aí começaram outros a dizer: olha, assim como aconteceu com ele, deve acontecer com outros também. Aqui no Brasil, o Nicolas Ferreira é um grande influenciador, não tem como negar isso, né? Milhões de pessoas acompanham seus vídeos, e já várias pessoas dizendo: próximo deve ser você. Isso está sendo falado. Teve um médico aqui no Brasil, recém-formado de medicina, um jovem médico, que ele
fez uma postagem dizendo isso, que assim como o Charlie lá foi eliminado, assim outros aqui no Brasil devem ser. Isso é um médico. Isso é um médico que fez um juramento de defender a vida. Provavelmente nem prestou atenção no que estava lendo, né? Leu um texto lá, só com as palavras. Mas o que essas situações mostram? Essas situações mostram que esse mundo que não acolheu o nosso Senhor, ele foi morto numa cruz quando ele veio a esse mundo continua em grande parte, isso é uma palavra que eu vou dizer que vem de São João, é São João quem diz a frase que eu vou falar agora. O mundo jaz sob o maligno. Então o inimigo está presente nesse mundo demônio. E pessoas com um coração maldoso, com muito ódio no coração e na mente, vêm agindo nesse mundo de uma forma que, vamos dizer, é assustadora. É assustadora. Porque nós esperávamos viver um tempo de paz, de amor, de perdão. E o que nós estamos vendo é uma assustadora forma de violência, de ódio e de perseguição tão grande, de ameaças tão grande. É nesse mundo que Jesus veio. Como eu disse, ele não veio tirar férias, ele não veio para um hotel fazenda, ele veio para um lugar de um grande combate. Mas tem uma ótima notícia, apesar dessas más notícias. A ótima notícia que nos dá esperança é o seguinte: quando Jesus fala, pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que o mundo não morra, para que não morra todo que nele crer, mas tenha a vida eterna. A boa notícia é, nosso Senhor Jesus Cristo continua entre nós. A boa notícia é que enquanto existe o mal no mundo, e nós não podemos tapar o sol com a peneira e dizer, não, está tudo bem. Não está tudo bem. Tem muita maldade, tem muita mentira, tem muita perseguição nesse mundo. A boa notícia é que Jesus não abandonou o mundo, não nos abandonou. O Senhor está entre nós. E isso é a nossa esperança. Por quê? Porque apesar do mal agir, maior é a graça de Deus, porque Jesus é maior do que tudo isso. Jesus é maior que essa maldade. Jesus é maior do que todo esse espírito de morte que está no mundo. E Jesus não nos abandona e nunca vai nos abandonar. E voltando no Charlie Kirk, estava vendo algumas entrevistas dele. Eu falei, uma das últimas foi sobre Nossa Senhora, ele que nem é católico. E uma outra também recente, perguntaram para ele, você não tem medo do que você está fazendo? Isso não vai... E a sua vida e tal? E ele disse. E aí a pergunta foi, e o que você quer ser lembrado? Olha só, parece até que já estavam meio que, de alguma forma ali, profetizando, né? E o que você quer ser lembrado pelo que você fez? E ele disse, eu quero ser lembrado pela minha fé. Eu quero ser lembrado pela minha fé. Ou seja, o que é a fé, meus irmãos? Entre outras definições que a gente poderia dar, a Bíblia mesmo dá uma definição de fé, a carta aos Hebreus diz, fé é tomar posse daquilo que a gente ainda não vê, mas nós já temos posse daquilo. É a definição que a Bíblia dá de fé. Podemos dizer, então, Jesus está nesse mundo e nós temos posse dele. Posse no sentido de que ele está conosco, está no nosso coração, está próximo de nós, para quem quer, né? Para quem quer essa graça. E isso é a nossa esperança. Porque quem tem Jesus nunca vai ser derrotado. O Charlie Kirk não foi derrotado. Ah, mas ele não está mais entre nós. Não, mas Deus tem para ele a vida eterna. E as suas ideias, seus valores, com certeza vão fazer grande diferença em muitos corações. E quando nós temos Jesus, nós não somos derrotados. Como ele não foi derrotado, a cruz não foi uma derrota. Aparentemente foi. Mas no final das contas não foi uma derrota, foi a vitória. Nós somos salvos pela cruz de Cristo.
Nós somos salvos pela cruz de nosso Senhor. Então, meus irmãos, aí nós somos chamados a viver intensamente a nossa fé. Qual que é a nossa resposta para um mundo onde a maldade está tão presente? Vivermos intensamente a nossa fé e o amor de Deus. Esta é a melhor resposta, porque isso vai nos fortalecendo, porque isso vai tocando em outras pessoas. Trazendo um pouco o gancho agora para a nossa festividade de hoje. A Paróquia Sagrada Família completa 56 anos. Né? Podemos dizer que nessa cidade de Curitiba, a providência divina colocou aqui uma comunidade de fé. Quantas pessoas por aqui já passaram? Muitas já foram chamadas diante de Deus. Quantos somos nós que caminhamos? A vivência da fé é uma forma de nós estarmos nesse mundo, mas ao mesmo tempo não estarmos. É nós termos certeza que o nosso mundo é muito mais profundo, que é um mundo espiritual. A vivência da fé, e vivência da fé para nós muito concreta, é a vivência dos sacramentos. É a celebração, é Jesus na Eucaristia, é o sacramento da confissão, é o batizado, é a primeira Eucaristia, é o crisma. A vivência da fé é a oração diária, é o meu encontro com Deus lá no meu quarto, na minha oração diária, na minha casa. A vivência da fé nos faz com que nós estejamos com Jesus. Estando com Jesus, nós estamos no mundo, mas na verdade o nosso mundo maior é outro. O nosso mundo é um mundo espiritual. Essa comunhão com o Senhor. E aí a profecia do Senhor, a sua promessa, vou dizer melhor, sua promessa se cumpre. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho, para que não morra todo que nele crer, mas tenha vida eterna. O Senhor tem uma promessa para nós, e a promessa é a vida eterna. Esse mundo é um tempo para nós. Tem muitas coisas boas, Deus nos dá tantas bênçãos aqui, louvado seja o seu nome, agradecemos a Ele. Mas nós sabemos que o que mais nós temos de importante, de maior promessa do Senhor, é a vida eterna.